Muito boa noite, que a paz esteja firme no coração de cada um dos que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Que as orações que vamos fazer te acompanhem, não só ao vivo, mas em todo o tempo o Senhor há de falar contigo. Porque para isso nos levantou, para sermos comunicadores da vontade dEle. Amados, nessa noite de quarta-feira, hoje é dia 14 de abril do ano 2021, nós temos a graça e a honra de apresentar Eu Sou o Bom Pastor. É um tema que o Senhor tem me dado há dias e em todas as lives nós temos trazido o tema Eu Sou. E nesse momento nós chegamos num ponto maior, nós chegamos na condição melhor, no ápice de todas as propostas que Deus faz através do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. Jesus afirma para cada um de nós que Ele tem algo para nós que é excelente, conquistado por amor, conquistado por fé, conquistado por ânimo. Ele e já o fez, derramou a graça de Deus, o Pai, sobre todos nós. Mas o que dá a Jesus essa ênfase de dizer, eu sou o bom pastor? Por que ele afirma, eu sou, se esse é o nome de Deus? Eu queria caminhar um pouquinho antes de entrar no texto propriamente dito, de João 10, onde no versículo 11a, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Eu quero entrar com você no capítulo 5. Você pode me acompanhar? João capítulo 5, a partir do versículo 17. Numa discussão com os judeus, Jesus responde afirmando, meu Pai, ele chamava o próprio Deus, Criador do céu e da terra, de Pai. Aquilo era inovador. Ninguém tinha tido audácia até então de dizer que Deus era seu Pai. Nem Davi. Davi o reconhecia como seu Senhor, como íntimo, como o Deus que cuidava dele de perto. E realmente o fez, porque Davi era humilde. Davi era verdadeiro. Davi se arrependia verdadeiramente dos seus pecados. Davi sabia que o pecado que ele cometia contra Deus, o Pai. Então Davi tinha revelações extraordinárias da sua comunhão com Deus. E isso fazia dele um filho, mas ele não chamava Deus de Pai. Aí vem Jesus e chama Deus de Pai. E nos dá o direito de, em Cristo, através do próprio Senhor Jesus, nós vamos entender isso, chamarmos Deus de Pai. Então aquela figura tão distante, tão poderosa, agora se torna uma figura próxima, íntima, mas continua poderosa. Não é lindo? Aleluia. Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando, disse Jesus. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, que os judeus guardavam, mas Jesus veio nos dizer que o Pai e ele trabalhavam até no sábado. Ele liberou os cristãos do sábado. Nós estamos livres do sábado, porque Jesus é o fundador, mas também é o autor da nossa fé. E ele nos libera do sábado. Nós devemos ter horas ou dias, ou um dia de uma adoração para com o Senhor. Mas na verdade, não tem que ser propriamente o sábado antes do domingo, depois da sexta-feira, mas um dia que você escolha, para que você possa ter uma intimidade. E eu te diria mais, audaciosamente, e isso não está fora do contexto bíblico. Jesus nos diz lá no Getsemane, pouco antes dele ser preso, quando foi traído por Judas ou Iscariotes, de que nós devemos sempre estar em oração e muita vigilância. E que nós devemos orar pelo menos 1 hora por dia. Ele deixa isso muito claro para nós. Vamos lá?
Mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus, porque é lógico, eu carrego o nome do meu pai. Muitas pessoas, hoje não, mas por causa da minha idade, os amigos dele praticamente todos já partiram, mas eles diziam, você é a cara do seu pai, e nós devemos ser a cada dia mais parecidos com o nosso pai. Retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro que o Filho, então ele se faz igual, nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O Senhor Jesus estava falando dos grandes homens de Deus que existem na terra hoje. De pastores que pastoreiam 10 pessoas, 15, 20, 30, 50, 5 mil e assim por diante. Ele estava falando de homens que são diáconos, diaconisas, presbíteros, homens que são líderes na casa de Deus, homens que abrem a sua casa, como nós estamos aqui no estúdio, na casa do irmão Renato Lisboa, realizando essa live. Isso tudo é feito por amor à obra. Isso é tudo feito por um carinho, um afeto, uma doação. Essas obras são agraciadas por Deus, tornam o coração de Deus feliz, a ponto de nós podermos chamá-lo de Pai. E Jesus se coloca na posição de filho, e como filho, ele viu o Pai cuidar da humanidade, e ele, ao cuidar da humanidade, ele busca para si o título correto: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele é assim amoroso para com as ovelhas. Nós vamos ver isso mais profundamente. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. E o desejo do Senhor Jesus é dar vida a todos, para que nenhum se perca. Basta você reconhecê-lo como único Deus e seu, como meu, suficiente Salvador. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Nós temos que ter uma boa amizade com Jesus, temos que ouvir os seus conselhos, temos que seguir em obediência às suas orientações, porque haverá um julgamento. E só se escapa desse julgamento através de Jesus Cristo. Veremos. A fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honraram ao Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Por que eu estou aqui? Porque eu estou como embaixador de Cristo. Se não fosse isso, eu não te conheceria nunca. Aliás, você nunca me conheceria. Eu nunca estaria aqui para isso, não. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então o único escape do juízo, quem vem, é em Jesus Cristo, porque é o homem comum, natural, que não nasceu da água e do Espírito, João 3, a ele cabe nascer, viver e morrer, e depois disso o juízo. A nós todos cabe nascer, viver e morrer, e depois disso o juízo. Mas aqueles que estiverem em Cristo têm um advogado, e esse advogado vai nos livrar do juízo. Você crê nisso? Venha viver isso, será bem melhor. Glória a Deus. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo, e também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal,
para a ressurreição da condenação? Por isso mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. O tempo todo, Jesus afirma e se coloca na posição de filho, de uma pessoa que obedece fiel e cegamente a seu Pai, que cumpre exatamente o que o Pai determina que ele faça, e ele pratica as mesmas obras do Pai. Por essa razão, vamos lá em João 10, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o pastor dos pastores, médico dos médicos, rei dos reis, senhor dos senhores. Esses títulos cabem a ele porque ele os conquistou. Em dado momento, segundo João 10, nós veremos, haverá um só rebanho e um só pastor. De todas as nações, línguas e povos, serão uma só rebanho, tendo um só pastor. E é a esse pastor que nós apresentamos. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. E com toda humildade deveremos fazê-lo, mas também com toda a verdade, sabendo que ele é o nosso e há de ser o seu pastor em todo o tempo, seja na vida, seja na morte, para que ele seja o nosso pastor na ressurreição. E ele diz: o mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Então a palavra zelo nos dá a ideia de quem é o pastor que agrada a Deus, segundo Ezequiel 34, e o pastor que desagrada a Deus. O pastor, ele tem que cuidar do rebanho, ele tem que estar verificando o rebanho, analisando, sondando, tirando os carrapichos, cuidando das feridas e dando a ênfase ao ânimo e à coragem para que a ovelha prossiga na sua caminhada. Porque uma ovelha, olhando para o animal em si, é muito frágil e ela é dependente do pastor. E nós todos somos frágeis na realidade como seres humanos e somos muito dependentes do Senhor, que é o nosso pastor verdadeiro. Representado sim, mas nunca pelo mercenário. Nós devemos ter a ideia de sermos zelosos, cuidadosos do rebanho. E Deus está chamando outros para essa obra. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, ele não só afirma, mas ele realiza. Ele não é só de palavras, ele é de atos. Como vai a sua fé? Como você tem praticado a cristandade? A questão de ser cristão. Você está poupando-se? Você está se cuidando? Você está se autoprotegendo? Olha, Salmo 121, ele diz: em vão vigia a sentinela, se Deus não vigiar. Então vamos traduzir isso. Se Deus não cuidar de você, até uma gripe te mata. Deus chama ovelhas para o matador. Ele mesmo foi para o matadouro como uma ovelha. Isaías 53. Não reclamou, não esperneou, mas aceitou a morte. Aí você pode dizer assim, mas ele tinha poder para dar a sua vida e tomá-la de volta, realmente. Versos 17 e 18. Entretanto, nós teremos a ressurreição a nosso favor. Nós temos vida eterna.
O que morre é esse corpo. O que envelhece é esse corpo. Mas o homem interior, formado em Cristo, querido, se renova a cada dia. E nós precisamos viver isso. E viver com fé. Ainda tenho outras ovelhas, tem trabalho para nós, que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Ou, ele diz assim, elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Você pode conseguir repetir comigo? Diga, eu sou o bom pastor. Cada dia mais nós temos que nos conformar à imagem e semelhança do Senhor. Porque nós somos cristãos em Cristo, em Jesus Cristo. Não é com Ele, é nele. E Ele é um com o Pai. Veja bem, João 14, versículo 11. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Se você não consegue crer porque não consegue ver, ele diz, crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Porque aquilo que o Pai é poderoso e gracioso para fazer, Jesus também. E se nós estamos em Cristo, nós também. Por quê? Porque a figura do eu sou o bom pastor tem que estar viva em nós. Mas também tem que estar eficaz. A ordem é imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, dano algum vos fará. Imporão as mãos e expulsarão demônios. Então, no nome de Jesus não há limites para realizações. Por que então você não está realizando? O medo te parou? Te impediu? Onde está a sua confiança? Porque a confiança tem que estar plena no Senhor. E isso vai te avivar. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Jesus viveu 33 anos, segundo a história, 3 anos e meio pregando o Evangelho. Eu estou só na igreja do bairro São Dimas 20 anos. Na igreja de Catasaus da Noruega, 7 anos. Na igreja do bairro São João, eu fiquei 6 anos. 6 para 8. Aí eu fico confuso. Então, veja bem, Jesus ministrou 3 anos e meio. Mas ele praticou tantas obras que é quase impossível de mencioná-las, segundo o apóstolo João, no último capítulo do seu livro. Mesmo assim, ele diz que obras maiores nós faríamos. Eu talvez não queira dizer de mim mesmo, mas eu conheço alguns que, uau, realizam obras magníficas, extraordinárias. São realmente pessoas de grande fé. E você não é menor do que nenhum deles. Levante-se e torne realidade Isaías 62. Permita resplandecer através de você a glória de Deus. Quando você faz a obra de Deus, obedece a Deus, você está permitindo que a glória de Deus atinja todos os homens, alcance todas as pessoas, e as pessoas glorificam o nome do Senhor. Isso agrada muito a Deus. Voltando no capítulo 10, versículo 17. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Essas palavras não são para nos dividir entre a religião A, B ou C. Essas palavras não são para nos confundir entre um ensinamento e outro. Essas palavras são claras. Jesus fala com segurança e nos transmite segurança. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida
pelas ovelhas. Temos milhões de pastores sobre a face da terra, pastoras, homens e mulheres de Deus maravilhosos. O único e verdadeiro é Jesus Cristo. Haverá um só pastor e um só rebanho, do qual nós vamos fazer parte. Mas enquanto estivermos na terra, o Senhor está levantando pastores, para serem como Ele, zelosos da obra e serem o bom pastor. Permita Deus te usar, permita Deus te levantar, permita Deus executar a obra dele entre os homens, através dos próprios homens. Na verdade, Jesus sempre combate com o problema do testemunho, porque não havia ninguém que testemunhasse junto com ele. Mas quando João Batista vem, João se apresenta como um caminho no deserto, aquele que veio preparar a caminhada do Senhor. E sabe o que a gente faz? A gente entra no deserto do coração dos incrédulos, dos que duvidam, dos que estão presentes, mas não querem fazer a obra do Senhor, não entendem o chamado, para que em verdade todos nós nos levantemos com humildade, servil, e possamos realizar a obra que o Senhor deseja. Jesus é o bom pastor. Ele afirma: eu sou o bom pastor. Então que as características do bom pastor entrem na vida de cada cristão, em espírito e em verdade. Que Deus te encontre como um adorador, que o adore com louvores, que o adore com o corpo, com a alma, com o espírito, mas também te encontre como um adorador que realiza a obra dele sobre a face da terra, que sustenta a obra dele sobre a face da terra, que leva a mensagem a essas ovelhas que não são, no momento do aprisco, ou estando no aprisco, estão lá alquebradas. Que Deus possa socorrer a todos nós, através de nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero apresentar a água ao Senhor, como ponto de contato, como ponto de cura, como ponto de libertação, porque tudo quanto eu creio assim será. Você pode orar comigo? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, entra agora no lar de cada um de nós. Toca em cada familiar. Expulsa o que é mal, o que é perverso, o que não tem boa fama e habita em nós ou entre nós dentro dos nossos lares. E traz a paz. Estabelece o amor. E nos dê graça, Senhor, de conhecê-lo verdadeiramente. Através desse ponto de contato que é a água, sejamos nós purificados, limpos, de todo ponto de contato que veio através de comida e que foi ingerido por nós. Nos dê a liberdade de sermos verdadeiros adoradores. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Vamos beber? Se você está levando a água para alguém, que Deus alcance essa pessoa. E a qualquer tempo que você tomar dessa água, faça-o com fé. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, sexta-feira nós não teremos a mensagem. Sexta-feira agora nós não teremos a nossa live. Nós vamos ter a live novamente domingo às 19h30. Então domingo nós vamos nos encontrar novamente. Amém? Que Deus te abençoe, te agracie a toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. A paz esteja com todos. Boa noite.